Você já se pegou sentindo que está sempre esperando algo ou alguém para te completar? Como se sua felicidade estivesse nas mãos de outra pessoa, ou nas circunstâncias certas. Se sim, saiba que você não está sozinho. E mais importante, isso não é sinal de fraqueza, é um chamado. Um chamado para olhar para dentro, para reconhecer que, enquanto você espera que o mundo te salve, você se esquece de si mesmo. Esse vídeo não é sobre se tornar frio ou indiferente. É sobre aprender a se bastar. Sobre construir uma base tão firme dentro de você que ninguém, absolutamente ninguém, consiga tirar a sua paz. Você não precisa ser duro, mas precisa ser forte. E a verdadeira força nasce quando você escolhe viver por você, sem mendigar presença, sem depender da validação de ninguém. Se você chegou até aqui, é porque já está em movimento. Você está buscando mais, querendo mudar. E só isso já mostra a sua coragem. Agora respira fundo. Vamos juntos refletir, questionar e, quem sabe, dar o primeiro passo rumo à liberdade mais poderosa que existe. A liberdade de viver em paz com você mesmo. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você terá acesso aos conteúdos novos semanais que mudarão a sua vida. Vamos para a primeira lição. Há algo profundo e muitas vezes difícil de aceitar. Tudo começa em você. A mudança, a paz, o crescimento que você busca, tudo começa dentro de você. Pode parecer simples demais, até um pouco distante, mas é a verdade que poucas pessoas se atrevem a encarar. É normal esperar que o mundo ao seu redor se ajuste para que você se sinta mais feliz, mais realizado. Esperamos que as coisas aconteçam, que os outros mudem, que as circunstâncias melhorem. Mas o que poucas pessoas te dizem é que o primeiro passo para qualquer transformação começa na forma como você se vê e como decide viver a sua vida. Eu sei que é desafiador. É mais fácil olhar para o externo e achar que as respostas estão lá, que a mudança vem de fora para dentro. Mas, na realidade, a verdadeira transformação acontece quando você decide, com coragem, começar de dentro para fora. Quando você entende que a sua jornada não depende do que está fora de você, mas de como você escolhe viver cada momento. Começar por você significa assumir o protagonismo da sua vida. Não é sobre esperar por uma grande virada, mas sobre tomar pequenas atitudes diariamente que te aproximem daquilo que você quer ser. É sobre entender que o poder de transformar sua realidade está na maneira como você reage aos desafios, como você lida com os erros e acertos, como você escolhe crescer e aprender com cada passo dado. Talvez, neste momento, você se sinta perdido, talvez ainda procurando por respostas ou esperando por um sinal de que está no caminho certo. Mas a verdade é que o sinal já está dentro de você. A decisão de dar o primeiro passo está em suas mãos. E isso, por mais simples que pareça, é o começo de algo poderoso. O momento em que você percebe que sim, você tem o controle da sua própria vida. Não estou dizendo que a jornada será fácil ou sem desafios, mas estou te convidando a olhar para dentro e perceber que a mudança só será real quando você assumir que a responsabilidade pela sua vida é sua, e somente sua. Quando você parar de esperar por algo ou alguém que te salve e começar a acreditar que você já tem tudo o que precisa para trilhar o caminho que deseja. Agora, pare e pense por um momento. O que você pode fazer hoje para dar o primeiro passo rumo à vida que você deseja? Qual atitude pequena, mas significativa, você pode tomar para começar a viver de acordo com o que realmente importa para você? Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para se mover na direção dos seus sonhos. Não é sobre buscar a perfeição, mas sobre dar-se permissão para crescer, para falhar, aprender e seguir em frente com mais sabedoria. Tudo começa quando você decide que a sua jornada é sua e que, com cada pequeno gesto, você vai aos poucos criando a vida que sempre quis. A mudança começa em você. E eu te garanto, é a melhor decisão que você pode tomar. Talvez você tenha se dado conta de que por muito tempo buscou respostas fora de si. Talvez tenha esperado que outra pessoa, uma situação ou até mesmo
o destino te mostrassem o caminho para a paz e para o equilíbrio. Mas a verdade é que tudo começa quando você começa a olhar para dentro, quando você se permite ser o protagonista da sua própria vida. E para isso, o primeiro passo é aprender a se dominar. Quem se domina se controla. Isso vai além de simplesmente controlar as palavras ou os gestos. Trata-se de uma disciplina emocional profunda, a capacidade de não reagir impulsivamente às circunstâncias, mas de observar, refletir e agir com clareza. É o momento em que você para de ser uma vítima das suas emoções e se torna o mestre delas. Você já percebeu o quanto as suas reações podem ser automáticas? A raiva que surge num instante, a ansiedade que te consome ou aquela tristeza que te paralisa. A maioria das pessoas vive à mercê dessas emoções, sem perceber que tem o poder de escolher outra resposta. Mas o que acontece quando você se dá o tempo de parar, respirar e observar o que sente, sem se deixar arrastar por isso? Esse é o momento da mudança. A disciplina emocional não significa reprimir ou ignorar os sentimentos, mas sim entender que você pode escolher como se relacionar com eles. Quando você começa a observar seus sentimentos, em vez de reagir a eles, você dá um passo atrás e ganha uma nova perspectiva. Isso te permite agir de forma mais consciente, mais alinhada com a pessoa que você quer ser, e não com a primeira emoção que surge. Agora, imagine como seria a sua vida se, em vez de reagir impulsivamente a tudo que acontece ao seu redor, você fosse capaz de tomar um momento para refletir. O que você faria com esse tempo? Como seria se, ao invés de perder-se no turbilhão emocional, você encontrasse a calma para tomar decisões mais equilibradas, mais verdadeiras para você? Isso não é fácil. Não é algo que acontece de um dia para o outro. A disciplina emocional é um exercício diário. Mas, a cada passo, você vai se tornando mais forte. Vai percebendo que não é mais o prisioneiro das suas emoções, mas alguém que tem o controle sobre elas. E isso, por mais simples que pareça, é libertador. A verdadeira mudança começa quando você assume o comando da sua vida emocional. Quando você para de esperar que o mundo ao seu redor te dê segurança e começa a criar essa segurança dentro de si mesmo. Quando você entende que pode escolher suas reações, sua paz, sua liberdade. Cada passo nessa direção é um passo mais perto de viver por você. E nesse processo, você vai descobrir algo incrível. Você já tem tudo o que precisa para ser a pessoa que deseja ser. Tudo começa no momento em que você começa a se dominar. Aqui vai uma verdade poderosa. A verdadeira liberdade está em não precisar de ninguém. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos ensina que precisamos estar acompanhados para sermos completos. Seja em relacionamentos, amizades ou até no reconhecimento público, somos incentivados a buscar a validação dos outros para nos sentirmos suficientes. Mas a verdadeira liberdade surge quando você entende que não precisa de ninguém para viver bem, para ser feliz ou para sentir-se realizado. A vida sem dependência emocional é um conceito que poucos param para refletir profundamente. A verdadeira liberdade começa quando você se desapega da ideia de que precisa da presença ou aprovação de outros para encontrar sua felicidade. Isso não significa viver em solidão forçada, mas sim perceber que você pode ser inteiro por si só, sem a necessidade de ter alguém ao seu lado para sentir que sua vida tem valor. A verdadeira independência emocional nasce do entendimento de que você é suficiente, e não por causa de alguém, mas por quem você é. O estoicismo, uma filosofia que preza a autossuficiência emocional e a resiliência diante dos desafios da vida, nos ensina que a felicidade e a tranquilidade não dependem de fatores externos, mas sim da nossa atitude interna. Os estoicos acreditavam que nossa paz interior deveria ser baseada exclusivamente em nosso controle. Os pensamentos, as escolhas e as reações. O que vem de fora, como a necessidade de agradar, de ser aceito ou de ter a aprovação de outros, está fora do nosso controle e, portanto, não deve ser a base de nossa felicidade. Imagine como seria sua vida se, a partir de agora, você não precisasse mais da validação de ninguém para se sentir bem.
Se, ao invés de buscar constantemente o apoio de amigos, parceiros ou familiares, você se tornasse seu próprio apoio, esse é o tipo de liberdade que nasce quando você começa a viver de acordo com seus próprios princípios, sem esperar que alguém ou algo do lado de fora te diga quem você é ou o que você deve fazer. Viver sem depender dos outros não significa se isolar ou viver uma vida solitária. Significa, antes, ter a capacidade de se bastar, de ser capaz de encontrar satisfação e equilíbrio por conta própria. Isso não é fácil, pois fomos criados para buscar conexões externas, para nos sentir pertencentes. Mas quando você aprende a se sentir completo sozinho, você percebe que pode compartilhar sua vida com os outros de uma maneira mais autêntica, sem esperar que eles preencham um vazio que, na verdade, só você pode preencher. A liberdade de não precisar de ninguém para ser feliz é a chave para a verdadeira paz interior. É quando você entende que você é seu próprio porto seguro, que você tem a capacidade de criar sua própria felicidade, sem depender de fatores externos. E ao fazer isso, você vai se surpreender. A paz que vem de dentro é mais forte e mais duradoura do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Ao caminhar por esse caminho, você começa a perceber que quando se torna completo por si só, não se torna mais distante das pessoas. Você se torna mais disponível para elas. Relacionamentos, amizades, amores, tudo isso passa a ser uma escolha, algo que você faz por querer, não por necessidade. Porque no fundo, você já sabe que a sua felicidade, sua paz, sua liberdade vem de dentro. E isso é tudo o que você precisa. Quando você aprende a viver sozinho, sem depender de ninguém para validar sua existência, o mundo ao seu redor começa a mudar. As escolhas que você faz não são mais influenciadas pelo medo de rejeição ou pela expectativa de agradar aos outros, mas sim por um desejo genuíno de viver da maneira que reflete quem você realmente é. Esse é o momento em que você começa a se empoderar, deixando de ser refém das opiniões externas e se tornando o protagonista da sua própria história. A beleza de viver sem depender dos outros é que você cria um espaço interno onde pode crescer e se desenvolver sem limitações. Não é sobre afastar as pessoas, mas sim aprender a ser independente emocionalmente, sem que isso signifique estar sozinho. Ao contrário, você se torna mais disponível para relações mais autênticas e verdadeiras, porque você não está mais buscando nas outras pessoas a felicidade ou o preenchimento de um vazio interno. Você já é completo, e tudo o que você compartilha com os outros vem de um lugar de abundância, não de carência. Isso é liberdade. Ser capaz de estar bem consigo mesmo, independentemente do que os outros digam ou façam, e poder oferecer o melhor de si, sem a necessidade de ser completo por causa de alguém. Você já parou para refletir sobre quantas coisas ainda estão te prendendo? Talvez seja o passado, as memórias dolorosas, os erros que ainda insistem em ocupar um espaço precioso em sua mente. Ou talvez sejam as pessoas, aquelas que não estão mais na mesma frequência que você, mas que por algum motivo ainda continuam a fazer parte da sua vida. O desapego muitas vezes é visto como algo difícil, mas ele é na verdade a chave para a paz interior que você tanto busca. Soltar o que te prende é o primeiro passo para se libertar de tudo aquilo que te impede de viver plenamente o presente. O desapego não é sobre se afastar do mundo, não se importar com as pessoas, ou abandonar tudo o que já fez parte da sua vida. Desapegar é, na verdade, um ato de coragem e de amor próprio. É reconhecer que, para avançar, é necessário liberar o que não serve mais, o que está te consumindo e impedindo o seu crescimento. Isso inclui, muitas vezes, o controle. Controlar as situações, controlar os outros, controlar os resultados. Tudo isso gera um peso emocional que, a longo prazo, só traz mais sofrimento. Ao soltar esse controle, você abre espaço para a aceitação, para o fluir natural da vida, para as coisas que são verdadeiramente importantes. O desapego te permite viver o agora, sem se aprisionar em expectativas ou arrependimentos. Aceitar que nem tudo está ao seu alcance é um ato de sabedoria. Você não precisa controlar as pessoas,
as circunstâncias ou os acontecimentos. A vida tem o seu próprio curso, e o que você pode fazer é aprender a andar com ela, em vez de tentar forçá-la a se moldar à sua vontade. E isso inclui aceitar que, algumas vezes, certas relações ou situações não têm mais lugar em sua jornada. Deixar ir não é fraqueza, mas sim um sinal de força. É você reconhecendo que, para ser a melhor versão de si mesmo, precisa se libertar daquilo que já cumpriu seu ciclo e não contribui mais para o seu bem-estar. Desapegar é, acima de tudo, um processo de entrega. É a capacidade de viver em harmonia com o que está fora do seu controle, aceitando as mudanças e o fluxo da vida. A verdadeira paz interior surge quando você para de lutar contra o que já aconteceu e começa a aceitar o que é. E nesse processo, você percebe que o desapego não é perda. Ao contrário, é um ganho. A liberdade de viver sem as amarras do passado, sem a dor das expectativas e sem a necessidade de ter sempre tudo sob controle. E nesse processo de aprender a viver sozinho, usar a frieza consciente é um passo importantíssimo. Ser frio no sentido comum da palavra pode parecer dureza. Mas existe uma frieza que não é sobre afastamento do mundo, e sim sobre aproximação de si mesmo. Nem todo afastamento é frieza, nem todo silêncio é desinteresse. Às vezes, é só alguém aprendendo a cuidar de si. Talvez você esteja nesse processo agora, o de não querer mais se machucar por excesso de entrega, o de não mais aceitar viver à mercê das emoções alheias ou das suas próprias reações impulsivas. E tudo bem. Chega uma fase da vida em que a gente entende que se preservar também é uma forma de amor, uma forma de respeito, uma forma de sobrevivência emocional e, principalmente, uma forma de liberdade. Frieza consciente não é sobre se tornar uma pessoa dura, fechada, insensível. É sobre aprender a separar o que merece sua energia do que só veio para bagunçar sua paz. É sobre parar de se doar onde não há reciprocidade e começar a usar sua força para construir algo dentro de você e não mais fora. Quando você decide viver por si, precisa aprender a colocar limites. E muitas vezes, esses limites se manifestam em forma de silêncio, afastamento, escolha. Você não precisa se explicar para o mundo inteiro. Basta entender que proteger sua mente, seu coração e sua energia não é fraqueza, é maturidade. O mundo vai tentar te ensinar que ser frio é errado, que é sinal de desamor. Mas o que o mundo não te conta é o quanto custa emocionalmente tentar ser quente o tempo todo, disponível, compreensivo, paciente, até com quem nunca fez o mínimo por você. A frieza consciente é um limite saudável entre quem você é e o que os outros esperam que você seja. Ela não endurece o coração, ela fortalece as bordas. E quando você se fortalece, deixa de ser refém de carências, de fantasmas emocionais, de relações desequilibradas. Você passa a escolher onde quer estar, com quem quer estar e, principalmente, quem quer ser. Viver sozinho, viver por si, viver com leveza, tudo isso exige autoconsciência. E autoconsciência exige pausa, distância, reflexão. Por isso, não se culpe por estar mais racional, mais seletivo, mais centrado. Esse é um bom sinal. Significa que você parou de querer agradar todo mundo e começou, enfim, a cuidar da pessoa mais importante da sua vida, você. A frieza consciente é a calma de quem sabe que não precisa mais provar nada, que sabe o valor que tem, que aprendeu a estar consigo mesmo e fez disso um lugar seguro, não um castigo. No fim das contas, ser racional em alguns momentos é a maior forma de afeto que você pode ter com sua própria história. É dizer a si mesmo, eu me basto, eu me acolho, eu me protejo. Isso é amor, isso é maturidade, e isso sim é liberdade. Viver por você é a maior revolução. Poucas coisas são tão revolucionárias quanto aprender a viver por si. Num mundo onde tantas pessoas se perdem tentando agradar, pertencer ou ser amadas, escolher a si mesmo é quase um ato de rebeldia, mas uma rebeldia serena, madura, consciente. É quando você percebe que não precisa mais que alguém te valide para existir com inteireza. É o fim da carência disfarçada de afeto,
o fim da espera por uma salvação que nunca vem. Viver por você é quando, enfim, você para de se abandonar para que o outro fique. É libertador quando você percebe que não está mais correndo atrás de ninguém, que não depende mais de mensagens que não chegam, de promessas que nunca se cumprem, de presenças que só ocupam espaço e não somam paz. Isso não quer dizer que você não ame, não se relacione ou não sinta. Significa apenas que você, entendeu? Sua vida não pode estar nas mãos de ninguém. E essa é a maior conquista emocional que alguém pode alcançar. Porque quando você se escolhe com constância, você para de aceitar migalhas, de mendigar afeto, de viver em função de ausências. Escolher a si mesmo todos os dias é, na prática, se perguntar: o que eu preciso agora? O que me faz bem de verdade? O que me eleva? O que me desgasta? O que me alimenta? É sair do piloto automático das relações, das obrigações sociais e das idealizações e começar a viver de dentro para fora, com presença, com intenção, com verdade. Que essa escolha, ainda que pareça solitária no início, é o que te conecta à sua melhor versão, aquela que não se perde para ser amada, que não se diminui para caber, que não se quebra para manter o outro inteiro. Viver por você não é egoísmo, é coragem. A coragem de se colocar como prioridade sem culpa, de parar de depender emocionalmente de quem não sabe lidar nem com os próprios sentimentos, de não permitir mais que seu bem-estar seja condicionado ao humor ou à presença de outra pessoa. Quando você se basta, o mundo muda, não porque ele se torna mais fácil, mas porque você se torna mais inteiro. E gente inteira não aceita metades. Gente inteira transborda, primeiro em si, depois no que vive. Essa é a verdadeira liberdade. Não precisar de ninguém para sentir que sua vida tem sentido. E mesmo assim, ainda poder amar. Com leveza. Com reciprocidade. Com escolhas, não com necessidade. Porque quem aprende a viver por si, ama de um lugar muito mais bonito. O da abundância, não da falta. Agora que você chegou até aqui, saiba que nada disso foi por acaso. Cada palavra lida, cada reflexão feita é parte do processo de se reencontrar. Você não está apenas aprendendo a viver sozinho, está se reconectando com a pessoa mais importante da sua vida, você. E isso é mais poderoso do que qualquer presença que tenha ido embora, qualquer ausência que tenha doído. A jornada de viver por si mesmo é corajosa. Não porque seja fácil, mas porque exige verdade. Exige abrir mão de muletas emocionais, soltar o que machuca, silenciar o barulho de fora para ouvir o que vem de dentro. E agora você já sabe, não precisa de ninguém para ser inteiro. Não precisa ser escolhido, lembrado ou amado por outros para ter valor. Você só precisa continuar escolhendo a si mesmo, todos os dias com intenção, com amor, com firmeza. A vida muda quando a gente para de esperar dos outros o que só a gente pode se dar: respeito, presença, cuidado, paz. Quem aprende a viver só, nunca mais vive por migalhas, nunca mais implora por espaço, nunca mais se diminui para caber, porque entende que estar em paz consigo é melhor do que qualquer companhia que venha sem verdade. E se você chegou até aqui é porque já começou essa revolução silenciosa dentro de si. Então me diga, você está pronto para continuar caminhando com firmeza, mesmo que sozinho? Comente aqui embaixo. Eu escolho a mim. E veja a transformação começar. A partir de agora, quem quiser estar ao seu lado vai ter que merecer. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixe seu like para continuar me acompanhando. Nos vemos no próximo vídeo.